com a nossa programação, onde nós temos a alegria de ter conosco o nosso companheiro Manuel Portásio Filho, que é membro do Solidarity Spirites Group e vai estar falando para nós hoje sobre o tema Caridade do Dever. E com isso passamos a palavra para ele. Bem, que a doce paz do nosso Divino Mestre se renove nesse início de ano, né? Ano novo, renovação, embora que é tão difícil se renovar, né? Do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, não muda nada. Isso é verdade, é simbólico, né? Mas nós é que temos que ter a iniciativa, né, de nos renovarmos. Isso sim, não esperar que o tempo faça isso por nós, ou que os outros façam. Então vamos falar hoje da caridade do dever. Quem já havia visto aqui o dever como caridade, uma forma de caridade? É uma colocação interessante. Dever como caridade. O que é a caridade? Qual é o conceito espírita de caridade? Quem se lembra do conceito espírita de caridade? Ajudar o próximo, gente. Como? Está ajudando o próximo. Dando o seu melhor ao Ok. próximo. Isso resume, vamos dizer assim, o conceito espírita. É o amor em ação. Amor em ação também resume. Mas há três instâncias, três palavrinhas que definem a caridade no sentido espírita, como está na questão 886 do Livro dos Espíritos. Tá certo? Lembram-se? Indulgência é uma. Benevolência para com todos. O que é a benevolência? Ter bondade, boa vontade para com o outro. É indulgência para com as imperfeições alheias. O que é indulgência? Não falar mal do outro, por exemplo. Permitir que o outro possa ser quem ele é. Tolerância. Como essa última palavra? Tolerância. Tolerância. Tolerância resume melhor, define melhor o que é a indulgência. Tolerância. E, finalmente, perdão das ofensas. Esse todo mundo sabe. Todos aqui já perdoam, as mínimas coisas. Então, é questão 886, como os espíritos vieram nos resumir, a caridade. A caridade, como foi dito pela Cássia, como diz Paulo em suas epístolas, é o amor em ação. A caridade é também, dito pelo próprio Paulo em outra epístola, é a ponte que liga a criatura ao Criador. Acho que belo conceito de caridade. Ponte que liga a criatura ao Criador. Ou seja, é o cumprimento das leis divinas, resumidas numa única lei, que é a lei do amor. Quando você pratica o amor, você então está em consonância com a lei divina. E dever, o que é o dever? Vai ser mais difícil de lembrar. Você está no Evangelho segundo o Espiritismo. Dever é obrigação moral. Primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. Ter o dever para consigo mesmo não é egoísmo, Ou, da mesma forma, amar a si mesmo não é egoísmo. É uma necessidade, Deve ser um movimento natural nosso. Como é que eu vou amar o outro se eu não me amo? Eu estarei apenas simulando um amor, simulando um sentimento, se eu não amar a mim mesmo. Por algum interesse, por alguma razão momentânea,
né, eu posso estar simulando um sentimento que, na verdade, eu não estou cultivando. Então, o dever, em primeiro lugar, é para conosco mesmo. O dever de nos amarmos, o dever de nos conservarmos, conservar o nosso corpo, né? Agir no sentido de viver a vida para atender às nossas necessidades. Quando na carne as necessidades evolutivas, né, vêm inseridas no contexto da nossa consciência. E nós vamos descobrindo pouco a pouco, né, quando temos atenção para conosco mesmo. Né? Tem gente que não se interessa, vai fazendo as coisas, mas vamos, e no final das contas, porque temos amigos espirituais, não é? Muitas coisas dão certo, porque era aquilo mesmo, mas o indivíduo não tem nem consciência do que é a necessidade dele. Mas também, dizem os espíritos, o dever é a lei da vida. Né? Encontramo-lo nos mínimos detalhes, como nos atos mais elevados. Então, nós, na verdade, né, no sentido do nosso progresso, do nosso crescimento, da nossa evolução, devemos estar atentos até aos mínimos detalhes e não ficarmos apenas preocupados em realizar o grande, mas começar pelo pequeno, porque isso é a lei do universo. O universo começa pelo pequeno. Até o homem descobriu isso, né? Quando se fala do Big Bang, o que é? Uma microscópica partícula que explode. Começou naquilo, uma microscópica partícula. E de fato, não é? Do ponto de vista material, o universo começa no átomo, que é microscópico, que é invisível aos olhos humanos. E os próprios espíritos dizem na questão 540 que até o anjo começou no átomo, no menor, né? na condição de mônada. Herculano Pires, em Agonia das Religiões, né, mostra ou define a mônada como a síntese de espírito e matéria. Todos nós começamos com uma mônada, né? Quando se desprende, como uma faísca se desprenderia de um foco de fogo, né? Aquelas faíscas vão se desprendendo. Nós não sabemos como o espírito é criado, mas digamos que filosoficamente nós podemos pensar assim. Já que na questão 88 do Livro dos Espíritos, os espíritos disseram: o espírito não tem forma, mas vocês podem imaginar o quê? Uma centelha, uma faísca. É como se nós estivéssemos, né, saindo lá do princípio inteligente do universo, da questão 23 do Livro dos Espíritos, e nos individualizando, ou nos individuando. E começando aí a nossa trajetória, como mônadas. E André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, fala das mônadas celestes, que quando a Terra estava preparada para receber os seres vivos, as mônadas celestes desceram e mergulharam no protoplasma que estava no fundo dos oceanos. E ali criaram o quê? O seu primeiro corpo físico. Né? Então, princípios inteligentes, individuados, mergulham no fundo do mar e sobem para depois sair do mar, ingressar na terra e depois no ar. Né? No mar nasce a vida, propriamente. Então, nós precisamos perceber essas coisas, não é? Os mínimos detalhes, ou como a Ivanice também falou aqui, não é? Da importância dos menores gestos, os comportamentos, não é, que nós temos, atitudes, são importantes no sentido da própria vida de relação, de como nós nos inserimos no meio onde fomos chamados a viver novamente. E o próprio ser, o próprio espírito, ao reencarnar, onde é que ele reencarna? Uma célula, unidade, de novo. A vida se repete.
né? O universo, a criação divina é assim, se repete, tudo começa no 1. O 1 sente a necessidade do 2, e o 1 com o 2 formam 3 e daí por diante, né? A lei de sociedade, viver em grupo. Portanto, é interessante pensar nessas coisas, porque senão a gente fica muito focado, né, nas coisas que aparecem aos olhos dos outros, né? Não temos que nos importar com isso. Temos que nos importar com aquilo que de fato representa o cumprimento do nosso dever, primeiro para conosco mesmo, que é o dever de progredir, evoluir, superar o nosso próprio passado, as pendências que nós vimos trazendo, não é? Pouco a pouco, através do próprio esforço. O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Veja só, não é você sozinho, isolado, é na vida de relação que o dever se apresenta. No direito existe o seguinte princípio: o meu direito termina onde começa o direito do outro. Sempre essa dimensão, não é? Essa ideia do encontro com o outro. Sempre, porque é assim, é da lei. E termina no limite que não desejarias ver transposto em relação a vós mesmos. O que é que Jesus disse? Não faça ao outro o que você não gostaria que o outro te fizesse. É isso. Ok? Ou só faça o outro o que você gostaria que o outro te fizesse. As duas versões. Há uma página de Emmanuel na coleção Fonte Viva, em que ele diz que essa ideia do não fazer aos outros aquilo que não gostaríamos que os outros nos fizessem, já estava presente nas antigas culturas, nas antigas civilizações. Foi Jesus quem mostrou o lado positivo, tirou o não da história. Faça ao outro o que você gostaria que fizesse. Porque se eu não fazer ao outro, quer dizer, eu fico na minha, né? Não interajo. E Jesus nos convida à interação, à iniciativa, né? Com isso, nós estamos outra vez em harmonia com a lei. Há pouco, Joana de Ângeles falava do ser único, né? E isso me lembrou também uma passagem da obra de Aristóteles, onde ele diz: a maior infelicidade que pode ocorrer a um ser humano é querer viver a vida do outro. Não queiramos, sejamos únicos, ou seja, sejamos nós mesmos. Não vale a pena querer viver a vida do outro. A gente não imagina, muitas vezes, o que está por trás daquilo que a gente pensa que é a felicidade do outro. A gente pensa que é. Então, como Jesus ensinava que a felicidade não é deste mundo, cautela. Nada de inveja, nada de cobiça. Faça a sua parte serenamente e tudo vai bem. Cumpra com o dever. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio. Então, esse dever para conosco mesmo, em primeiro lugar, está entregue ao livre-arbítrio, né? Ou seja, a nossa iniciativa, a nossa liberdade de agir. Ok? O dever do coração, agora dá para ver na tela. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem, né? O afeto, o amor, o sentimento, não agir friamente, com indiferença, né? O Evangelho nos diz que aquilo que faz mais sofrer o homem são as questões do coração. E é verdade, né? Nós sabemos quando as coisas não dão certo, né?
né? Quando acontece um problema com aqueles que amamos, né? Dói o coração, a gente sofre. Às vezes podemos não aparentar, podemos aparentar que estamos bem, tranquilos, no controle de nós mesmos, mas ninguém sabe o que vai por dentro, né? O dever é o mais belo galardão da razão. Ele nasce dela como o filho nasce da mãe. Quando nós atingimos a idade da razão, né, é que passamos a entender o dever, os nossos limites, as nossas possibilidades. Antes não. Por isso que o homem primitivo está mais para o animal, mais para a vida instintiva, né? Ele ainda não atingiu a idade da razão. Ele não consegue entender. Não conseguiria entender esses conceitos que nós trabalhamos hoje em dia, né? Ou seja, nós mesmos, quando passamos por essa fase. Então, a razão, a chegar à idade da razão foi muito importante. Estabelece um nível de amadurecimento do espírito. É bem verdade que nós somos uma humanidade com grandes diferenças e há muitos que ainda não atingiram a idade da razão. O dever se engrandece e esplende, ou seja, brilha, né, sob uma forma sempre mais elevada em cada uma das etapas superiores da humanidade. À medida que nós vamos crescendo, amadurecendo, né, superando a nós mesmos, transcendendo a nossa condição inferior, vamos entendendo melhor o que é o dever e cumprindo com o dever mais naturalmente, sem nos sentirmos, muitas vezes nós cumprimos o dever por receio, né, das consequências de não fazê-lo. Mas, na medida em que crescemos, isso é superado, né? O medo é apenas fruto do desconhecido. A obrigação moral da criatura, portanto, para com Deus, jamais cessa, né? É o sentimento de gratidão que nós devemos ter também em relação aos nossos pais. Mas, em primeiro lugar, ao Pai que nos criou, né? Porque ela deve refletir as virtudes do Eterno. Somos seres divinos. Jesus lembrava, né, de uma passagem do Velho Testamento, quando já não vos disseram, sois deuses. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Em que sentido? No sentido espiritual e não físico. Não podemos continuar vendo Deus no sentido físico, não é? Antropomórfico. Diz Leon Denis, Deus não se liga à cadeia das suas criaturas. Como é que nós podemos imaginar Deus? Para nós não há referencial. Nós podemos só entender Deus no sentido conceptual. Foi o que os Espíritos fizeram. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Como já atingimos a idade da razão, já temos entendimento para chegar até aí, né? E disseram os Espíritos, na questão 14 do Livro dos Espíritos, não queirás ir além, né? Temos certeza que Deus existe, e isso nos basta. Ir além, disseram os Espíritos, é entrar num labirinto de onde nós não poderíamos sair. Não teríamos como. Não teríamos palavras para explicar Deus. Então fiquemos por enquanto com o conceito. O Eterno que não aceita um esboço imperfeito, mas deseja que a grandeza da sua obra resplandeça aos seus olhos. Não aceita um esboço imperfeito. Ou seja, ninguém vai voltar a Deus no estágio que nós nos encontramos. Para voltar a Deus, nós saímos, digamos, metaforicamente, das mãos de Deus e começamos uma trajetória, circular, porque esse é o movimento natural do universo. Para quê? Para voltar a Ele. E quando é que a gente volta? Quando chega ao estado do espírito puro. Questão
questões 112 e 113 do Livro dos Espíritos. Nós ainda devemos estar por aqui, né? Falta muito, percorrer muito desse círculo. Então, Deus não aceita, né, no sentido de que as suas leis não permitiriam que nenhum de nós, na condição ainda de tamanha imperfeição, né, chegássemos até Ele, porque, imagine, se Paulo, ao ver Jesus, ficou cego, imagine o que aconteceria para nós se pudéssemos ver Deus, né? Proporcionalmente. Então, temos que ir devagar, piano, você vai lontano, devagar, little by little, a gente chega lá. Então, o que é a caridade do dever, afinal? Lá só está o título. Não apenas os fatos de elevado alcance e os gestos heróicos dignos da imprensa. Ou seja, não só as grandes coisas, as grandes obras. Como disse, deixemos isso de lado por enquanto. Beneficência no cotidiano. Isso sim, não é? Sermos bons, o melhor que nós pudermos. Faça o melhor que você puder, sempre, nas condições que tiver. Enquanto não tiver condições melhores, para fazer melhor ainda. E isso vai crescendo, né? À medida em que a nossa consciência do dever também vai se ampliando. Não, quem é que faz isso? Não empurrar os outros na condução coletiva. Tem alguém aqui que anda empurrando gente aí pela Londres, né? Ter sempre delicadeza, usar de gentileza, né? Pedir licença, são formas, né, de polimento, educação. Estamos nos educando, e esta é a grande escola, o mundo, onde nós, todos, alunos, aprendizes, estamos em níveis diferentes e precisamos aprender a conviver com as diferenças, a começar dentro da nossa própria casa. Muitas vezes nós não toleramos a diferença. O outro sabe menos que nós, o outro faz as coisas como nós não gostamos que faça, e assim a gente vai entrando num círculo vicioso e num terreno perigoso, não é? Então respeitar também o outro nos seus limites. Evitar os serviços de última hora nas instituições de qualquer espécie, aliviando companheiros que precisam do ônibus em horário certo para o retorno à família. Quer dizer, é uma coisa que a gente nunca pensa, né? Você vai a hora que você acha que você deve ir, né? Não importa se aquela hora é a hora do rush e tem gente com pressa para ir para casa, precisa pegar aquele ônibus que você entrou primeiro na frente e já não cabe mais ninguém. São pequenas coisas, não é? Pequenas regras de convivência, né, que nós precisamos prestar atenção, né? Darmos mais a vez ao outro, ficarmos mais um pouco atrás, não é? Deixar que o outro realize também as suas necessidades, a começar da família, né? E assim por diante. Reprimir o impulso de irritação e falar normalmente com as pessoas que nada tem a ver com os nossos problemas. Isso é muito comum, né? A gente tem um problema em casa, vai para o trabalho, lá no trabalho a gente trata mal do companheiro da mesa ao lado, né? Não pode, não é? Lembremos-nos da página cômica até, de Belarmino Bicas, no livro Cartas e Crônicas, do irmão X, capítulo 16 de Cartas e Crônicas. O Belarmino Bicas termina a narrativa dele, que é muito curiosa, que recomendo que leiam, onde ele diz, cuidado, porque irritação também mata. Claro, irritação sobre irritação, aquele que se irrita com maior facilidade todos os dias, não é? Ou nas mais repetitivas situações, cuidado, não é? Porque nós estamos envenenando a nossa indumentária física com isso, com a irritação, como
a Evanice também falou, a raiva, certas descargas que nós damos no organismo são perigosas. Agora, como ela disse, também não vamos pensar que puxa vida, aí você entra num sentimento de culpa porque perdeu o controle uma vez. Não, também não é assim, né? De fato, o nosso corpo é bastante forte para a gente enfrentar tudo que o mundo, né, nos oferece. Poluição, a química dos alimentos, dos remédios e tudo mais, né? Até que nosso corpo é valente nesse aspecto. Aturar sem tiques de impaciência a conversação do amigo que ainda não aprendeu a sintetizar. O professor nosso na faculdade dizia, a pior coisa para o professor, quer dizer, o que incomoda muito o professor é ver o aluno, né, a toda hora olhar no relógio, enquanto ele está falando, enquanto ele está dando aula. Ou seja, o aluno ansioso para que a aula acabe. Existe algo pior, é quando depois de olhar várias vezes ele põe o relógio no ouvido, parece que ela está falando. Tiques de impaciência, né? Tiques, quer dizer, o tique nervoso, né, ele revela muitas vezes influência espiritual. Nós podemos estar num nível já de influenciação, não é, que precisamos tomar cuidado. E finalmente, ouvir, qual se fosse pela primeira vez, um caso recontado pelo vizinho em lapso de memória. Como é que a gente age? Nossa, esse chato, mas outra vez, a mesma história. E quando não é o vizinho, muitas vezes é alguém de casa, não é? O avô, né? O sogro, a sogra, que gosta de contar as histórias, né, do passado, e a gente tem que ter ouvido, né, educado para tolerar. Poupar o trabalho de auxiliares e cooperadores, desistir de reclamações descabidas diante de... Bom, isso aqui também é importante se nós estamos num trabalho, numa repartição pública, por exemplo, ou no ambiente de trabalho. Pagar sem delongo o motorista ou a lavadeira, o armazém ou a farmácia. Isso no tempo dos Afonsinhos, como a gente diz lá no Brasil, no tempo do onça, né? Tinha a caderneta, né? A gente ficava devendo, e aí tinha que pagar em dia, né? Hoje em dia isso acabou, né? Certos hábitos já não são mais praticados. Respeitar o direito do próximo sem exigir de ninguém virtudes que não possuímos ou benefícios que não fazemos. Isso é uma coisa muito comum. Querer que o outro, né, seja como nós, como se nós é que estivéssemos certos, como se nós é que estivéssemos numa condição superior ao outro. Às vezes isso é uma questão só de transferência, né? Somos nós que estamos abaixo e queremos que o outro desça. Todos pregamos reformas salvadoras, natural, né? Nós queremos, né, melhora, né, no nosso país, né, a melhora política, econômica, está tudo meio confuso, né? Guardemos bastante prudência para não nos fixarmos inutilmente nos dísticos de fachada, ou seja, em aparências. Não nos fixemos em aparências, né? Procuremos conhecer o interior, a essência. Por isso, hoje em dia, as coisas acontecem muito rápido, né? Nós não damos tempo para conhecer o outro e logo já assumimos um compromisso. Isso é um perigo, né? Edificação social, no fundo, é caridade, e caridade vem de dentro, né? É isso, é da alma, a caridade é a expressão do amor. Nós somos amor. Como diz João no Evangelho, Deus é amor. E se Deus nos criou, o que é que somos nós? Que somos de natureza divina. Nós somos amor. A nossa essência é amor. Foi por isso que Jesus veio, para enfatizar a questão do amor. Ou seja, para tirar de dentro de nós, não é, esse sentimento puro que todos trazemos em germe, mas que precisamos aprender a exercitar, não é? E, finalmente, façamos uns aos outros a caridade de cumprir o próprio dever.
Inclusive o dever de apertar o botão aqui, que eu fico lendo aqui e não está lá na tela. Né? Ivanise, coitado, está aqui toda hora. Então, temos que cumprir o nosso dever, não ficar exigindo que o outro cumpra o dever dele. Né? Fazermos a nossa parte é essencial para que nós estejamos em harmonia com a lei, para que nós efetivamente sejamos felizes. Porque nós ficamos procurando felicidade, muitas vezes, nesses atos, nesses gestos, ou no outro, ou nas coisas, ou no mundo. Querem ser felizes? Cumpram um dever e façam feliz o outro. Se você fizer o outro feliz, automaticamente você vai fazer florescer a felicidade que já está dentro de você em germe. Muita paz a Deus.